Bem-vindos mais uma vez aos nossos apontamentos sobre Daniel. Fazemos estes apontamentos a partir da Igreja de Albufeira para te poder, não só na Igreja de Albufeira, mas onde quer que estejas, poder ajudar-te a ajudar as tuas classes, a tua unidade de escola sabatina a compreenderem melhor estas lições. Como das outras vezes, já vamos na nossa lição número 11, temos aqui o irmão Armando Ferraz, é membro da Igreja de Albufeira também, e é ele que nos ajuda a preparar estas lições para te poder ajudar a ti, como eu dizia há pouco. Mas antes disso, vamos mais uma vez pedir a ajuda de Deus também, porque sem Ele, sem o Espírito Santo, é muito difícil nós conseguirmos transmitir tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. O Armando vai começar orando para nós. Nosso Deus, nosso querido Pai do céu, quão gratos estamos pelo teu cuidado por cada um de nós. Te agradecemos muito pela existência deste livro do profeta Daniel e por aquilo que nós aqui podemos aprender. Suplicamos, querido Pai, que derrames sobre nós o teu Santo Espírito e derrames o teu Santo Espírito sobre todos aqueles que escolhem estudar este livro, por vezes juntamente com o livro do Apocalipse. Vem estar connosco. Suplicamos por Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao capítulo 10, o livro de Daniel tem 12 capítulos e vamos parar um pouquinho no tempo, por assim dizer. A semana passada nós falávamos daquele período de 2.300 tardes e manhãs, começado no ano 457 a.C., também da profecia das 70 semanas, ou 490 anos, que nos leva até o ano 34 da nossa era, mas agora vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos estar próximo daquela profecia das 70 semanas, ou seja, do cumprimento dos 70 anos, a profecia dos 70 anos do cativeiro do povo de Israel. Estamos no primeiro ano do retorno dos exilados para Israel. E estamos no terceiro ano de Ciro, quando Daniel tem a visão que nós vamos ver aqui. Daniel tem nesta altura 90 anos, já não é nenhum jovem, por isso, por causa da sua idade, ele não faz a viagem de regresso, ele mantém-se já não é a Babilónia, portanto aqui estamos já no reino da Medo-Pérsia, mas ele vivia onde era antigamente o reino de Babilónia. E o título da nossa lição fala-nos de uma batalha, ou seja, da batalha para a vitória. Mas antes de nós entrarmos exatamente na nossa lição, vamos aflorar um pouquinho desta batalha aqui. E a pergunta que eu faço ao Armando é, de que batalha fala o título da nossa lição? Uma batalha invulgar. Uma batalha que nós não estamos muito acostumados a ouvir falar com frequência. É a batalha entre o bem e o mal. É a batalha que nós chamamos a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. É, portanto, uma batalha toda particular. E nós, muitas vezes, não temos noção do que se está a passar entre os hostes do bem e os hostes do mal. Nós somos envolvidos nessa batalha, quer nós queiramos, quer não. Quando nós oramos, nós estamos a tomar posição em relação a que lado vamos estar nesta batalha. É uma batalha entre o bem e o mal e nós, naturalmente, queremos escolher o lado do bem. É a batalha que começou lá no Jardim do Éden, a partir do momento que entrou o pecado no mundo. Aliás, ela começou bem antes, esta batalha, não é? No fundo, ela começa bem antes, começa no céu, ainda a partir do momento que existe a revolta de Satanás, ela começa esta batalha entre Satanás e Jesus, não é? E Deus, toda ela provocada sempre por Satanás, nunca por Deus ou por Jesus, e essa batalha alastra-se ao planeta Terra e ao longo de toda a história da humanidade nós vamos ver como você dizia, vamos ver esse conflito constante e nós temos que tomar, não é, temos que tomar a nossa posição nesse conflito, não é? Muito bem, portanto nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo nos diz que nós, nesta vida, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos de lutar contra os principados e as potestades. São as palavras bíblicas para expressar as hostes do mal.
digamos, Satanás e os seus anjos. E nós vamos ser assediados por essas forças e nós precisamos saber como responder, como viver com essa situação. Portanto, nós vamos ver que estamos na altura do rei de Ciro ainda. Ciro autorizou a partida dos povo de Israel de retorno a Judá. Mas relatórios maus vieram da parte... Sabem que ficou na zona de Judá os samaritanos, por exemplo. Os samaritanos tinham sido enviados de Babilónia para Síria. Portanto, tinham sido enviados daquela zona para colonizar, portanto, aquelas cidades que tinham-se ficado vazias com a leva dos cativos, não é? E assim, estes samaritanos eram muitíssimo família. Eram família dos judeus. Eles simplesmente se tinham associado com povos de outras nações e assim se tinham tornado diferentes. E agora, quando voltam o povo de Israel, eles se opõem de maneira particular, mais que os outros povos da zona. Mas vamos ver isso, e vamos ver isso se calhar numa outra perspectiva, né? Quando nós começamos a ler o capítulo 10 e nos versículos 1 a 3 nós lemos assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belshazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Quando nós falamos da guerra prolongada, exatamente esta guerra que o Armando falava, da grande guerra entre o bem e o mal. E depois no versículo 2 ele continua: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Quando nós olhamos, fazemos a análise, nós vamos descobrir que durante este período em que Daniel tem esta angústia, estas 3 semanas de angústia, em que ele jejua, em que ele ora, estas 3 semanas coincidem exatamente com a semana da Páscoa judaica. E eu acredito, pelo testemunho que nós temos tido de Daniel, que apesar de estar no exílio, ele continua a respeitar os princípios dados por Deus. Então ele deveria celebrar a Páscoa. E a celebração da Páscoa passava exatamente por comer o cordeiro, comer as ervas amargas, portanto, todo aquele ritual que existia naquela semana da Páscoa. Mas Daniel, contrariamente a tudo isso, e perante a sua grande angústia, ele não come, não bebe, portanto, e não se unge com unguento, como se diz, é quase como se ele nem banho tomasse, não é? Isto se calhar é um exagero, mas ele está, de tal maneira, ele está triste. Agora a pergunta que se põe aqui é: porquê é que será que ele está triste? Será que porque ele esperava que mais pessoas retornassem a Israel? Porque quando nós vamos ler o livro de Esdras e de Neemias, vemos que muitos não quiseram voltar. Por outro lado, ele também recebe os relatórios que vêm de Jerusalém, parece que as coisas lá em Jerusalém não correm bem. Qual é o grande motivo da tristeza de Daniel? Bom, Daniel está infeliz, obviamente, porque tão poucos partiram, e também porque aqueles que partiram também não encontraram as coisas como eles esperavam. Eles encontraram muitíssima oposição da parte dos povos que continuaram a habitar na região e tiveram toda a espécie de problemas. Eles eram atacados, eram intrigas que eram feitas, não é? Relatórios exatamente fraudulentos que eram enviados para o rei de Medo-Persa, e que tornava a situação bastante difícil, e não se sabia qual seria a reação que o rei iria tomar. Iria o rei aceitar aquelas reclamações e dar ordem para que as obras parassem, ou continuaria? E há esta luta. Cá vem outra vez a ideia da controvérsia. A grande controvérsia. Era o plano de Deus que Israel fosse reconstruída. Por outro lado, nós vemos que há uma grande oposição dos povos à volta, e agora nós não sabemos o que vai decidir
o rei da Medo-Pérsia, e portanto tudo isto causa angústia, grande angústia a Daniel. Mas vamos continuar aqui a ver um pouquinho mais. Quando vamos ao versículo 5 e ao versículo 6, vemos aparecer aqui uma nova personagem. Não é? No versículo 5 e no versículo 6 diz assim: E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor do bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Quando nós lemos este texto, não é? E nós vamos ao livro de Ezequiel, nós vamos encontrar os mesmos elementos naquela visão que eu tenho do trono de Deus. Relâmpagos, o crisólito, o berilo, portanto pedras preciosas, o bronze polido, o fogo, a voz de uma multidão. Josué também, quando está orando no momento antes da entrada na terra prometida, ele vê também uma figura semelhante com esta descrição. Quando nós vamos ao livro do Apocalipse, quando nós vamos especialmente aos versículos 13 a 16 de Apocalipse, e vocês podem ler aí no rodapé, nós vamos ver também as mesmas características praticamente. Em Apocalipse diz: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, portanto, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, portanto, ao bronze, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, ou a voz de uma multidão, portanto, águas, portanto, significa em profecia povos, não é? E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Portanto, vamos encontrar aqui um paralelo muito grande entre a descrição que vem em Daniel, a descrição que vem em Apocalipse, a descrição que vem do trono de Deus em Ezequiel. E agora a pergunta que se põe: quem é esta figura? Não é? Quem é este filho do homem, este príncipe, este sacerdote, este ser brilhante? Quem é? É obviamente Jesus Cristo. Nós sabemos que é Jesus Cristo. É interessante notar que há várias aparições, o mesmo personagem aparece em vários livros de Daniel, momentos também da história do povo vários momentos da história da vida do povo de Israel. Portanto, a presença de Jesus Cristo, sempre constante, sempre com o seu povo, sempre preocupado com as coisas do nosso dia-a-dia. No versículo 12, e agora continuando, no versículo 12 vai-nos falar aqui um pouquinho desta oração de Daniel, não é? Quase que em todos os capítulos encontramos as orações de Daniel. Aqui encontramos esta oração prolongada, uma oração durante 3 semanas, uma oração com grande angústia no coração. Mas o versículo 12 diz-nos assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, este ser que fala com Daniel, não é? Este ser que fala com Daniel diz, desde o primeiro momento, quase que ele está a dizer, parece que ele está quase a dizer a Daniel, não precisavas ter passado 3 semanas a orar, porque desde o primeiro momento em que tu começaste a orar, eu ouvi a tua oração. O que é que este texto nos quer dizer também a nós? Certamente que Deus está sempre presente, que Deus ouve todas as nossas orações e que Deus está disposto, está pronto para nos conceder. A Bíblia diz que tudo que pedirdes vos será dado. Portanto, mostra que Deus está constantemente com os seus ouvidos atentos à espera das nossas orações. Nós temos aqui, especialmente no versículo 13, que não leste ainda. Sim, eu ia ler agora para lhe apresentar depois
pronto, aqui um pouquinho mais o desenvolver deste conflito. Eu realcei aqui esta resposta praticamente imediata à oração de Daniel, para, como você realçou, Deus está constantemente à espera das nossas orações e Ele está ansioso por atender às nossas orações. Depois no versículo 13 diz-nos assim: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Okay, portanto, quem está a falar aqui é Gabriel, que era... Deixa-me só fazer uma pergunta, vou-lhe fazer uma pergunta quase de beabá, não é? No meu entender, este Gabriel terá sido o anjo que substituiu Lúcifer no céu. É possível. Não é? Portanto, é o que eu tenho, pelo que eu tenho lido, que eu tenho ouvido, seria o anjo que substituiu, portanto, seria dentro da hierarquia dos anjos, aquele que terá substituído Lúcifer nos céus. Portanto, um anjo bastante importante. Dos mais altos. Sim. Portanto, então, mas agora a pergunta é, quem é este rei da Pérsia? Qual é o significado deste rei da Pérsia, não é? Nós aqui temos a parte central desta grande controvérsia. Este rei da Pérsia não é simplesmente um rei, é um rei que está comandado, está possuído, controlado por alguém. E nós entendemos que são seres maléficos que o controlam. E a passagem central em que nós vemos este grande conflito, esta grande luta entre aquilo que era o plano de Deus para Israel e aquilo que os seres maléficos queriam, que os demónios queriam. Portanto, vemos aqui atividades diabólicas, atividades demoníacas, em que, porque não pode ser só um homem que enfrenta um anjo, tem de ser um outro ser semelhante ao anjo, um anjo caído, ou há vários anjos caídos, ou uma legião deles. A situação é que se tornou bastante grave e o rei não sabia o que estava a fazer ou o que havia de fazer, e portanto nós temos aqui um exemplo flagrante, muito, muito grande, desta situação, de uma grande luta que existe. Nós não nos damos conta da luta que existe à nossa volta entre os anjos que tomam conta de nós e os anjos que nos querem prejudicar. E foi isto um exemplo dessa luta feroz entre o bem e o mal. E porque aqui logo depois à frente, no versículo 20, praticamente no final do capítulo 10, ele destaca ainda este conflito, no versículo 20 e no versículo 21, onde ele diz: e disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Portanto, é Gabriel que está a falar mais uma vez, e ele diz que a luta não está terminada, e que a luta vai continuar, e que ele vai voltar a continuar a lutar contra as potestades do mal, que parece terem sede ali na corte do reino da Pérsia. E diz que vai voltar a pelejar e vai haver, sem dúvida, continuar a luta contra as potestades do mal. No versículo 13, tu leste já, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Coisa extraordinária, em que os seres maléficos, os demónios, lutam contra os anjos de Deus, e esta situação se prolonga e nós não fazemos ideia da dimensão deste conflito constante, que muitas vezes por nós é completamente ignorado e nós não nos damos conta daquilo que se está a passar, e é bom que não nos demos conta. Por outro lado, devemos saber que Deus tem sobre nós uma proteção constante e que há seres maus, que há anjos maus que querem prejudicar-nos. E eu acredito que este mesmo, portanto, este Gabriel, este Miguel está sistematicamente também
ao nosso lado. Em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 15, diz-nos assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Como é que nós podemos vencer então estes principados, estas potestades, estas legiões que andam à nossa volta para tentar fazer com que nós caiamos, que nós pequemos e que nós vamos perder a salvação, a tentativa para nós perdermos a salvação? Nós temos o amor médio, contacto constante com Jesus Cristo, ligação constante, oração constante. O apóstolo diz: orai sem cessar. E é precisamente isso que nós temos de fazer. Nós temos de constantemente estar ligados a Deus e entender que o triunfo, que Jesus triunfou já, em Colossenses capítulo 2, versículos 15, tu leste já ou não? Sim. Portanto, diz-nos aí que Jesus triunfou sobre as potestades. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, os mostrou, os deu a conhecer para que nós saibamos que eles existem, não é? E sobre eles triunfou em si mesmo, não é? Este é o remate que Paulo faz aqui. Nós podemos ler ainda Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, onde mais uma vez torna claro como é que esta situação se resolve. Diz que nós vencemos Satanás através do sangue de Jesus Cristo. Nós lemos capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós somos chamados a vencer estas forças do mal pelo sangue do Cordeiro, pelos méritos de Jesus Cristo e pelos ensinos da Sagrada Escritura. É isto que nos ensina. E nós devemos lembrar também, vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios está... Sim, vai aparecer no texto, capítulo 10, versículo 13. Não é? É isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é que nos dá uma definição daquilo que exatamente pode acontecer. Não seria normal se nós ficássemos preocupados com a existência e as atividades destes seres maus. E podíamos perguntar a nós mesmos como é que eu vou subsistir, como é que eu vou viver e vencer esta situação. Sim. Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, não é? Capítulo 10, diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixa tentar acima daquilo que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Nós devemos lembrar bem esta passagem e conhecê-la bem. É saber que Deus nos promete aqui aquilo que nós precisamos para sobreviver a estas potestades do mal. E Deus diz que há um mecanismo feito em que o Satanás, Deus permite que nós sejamos tentados, mas não permite que nós sejamos tentados para lá da nossa capacidade. Portanto, nós podemos sempre ter a certeza que nós podemos resistir à tentação. Nós temos a capacidade, Deus dá-nos a capacidade para resistir à tentação. E a tentação nunca será superior às nossas forças. Mas se... Nós temos de estar ligados a Deus, constantemente. Exatamente. Temos de estar em oração constante. E é isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. As pessoas dizem: como é que isto me aconteceu? Porquê é que me aconteceu? Porquê é que eu não consegui resistir? É exatamente por essa falta de ligação com Deus. As pessoas tentam ultrapassar todas as dificuldades por si mesmas, tentam viver por si mesmas, pensando em si mesmas: eu consigo tudo, não têm essa ligação, então quando vem a tentação, eles acabam por sussurrar. Estão a contar consigo mesmos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós só podemos vencer com os méritos de Cristo, pela nossa ligação a Cristo e pelo testemunho da palavra de Deus. É a única maneira que nós podemos vencer. Nós vivemos num mundo mau. Nós devemos ter isso bem presente na nossa mente. É que nós precisamos desta companhia, precisamos desta ligação a Deus para que nós possamos resistir. Porque de outra maneira não podemos resistir. Eu gostava de ler ainda
a Epístola de Paulo aos Romanos. Devo dizer que o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos fantástico. É o capítulo mais fantástico. Eu acho que nós devíamos lê-lo todos os dias e mesmo assim não seria suficiente. Nós temos aqui encorajamento sem paralelo. Depois daquela parte em que Paulo diz miserável homem que eu sou, no capítulo 7, quem me livrará deste corpo que me leva à morte. E agora ele chega ao capítulo 8 e ele já tem outra perspectiva. Exatamente. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E nós podemos agora saltar para o versículo 31. Reparem nestas palavras. Extraordinários. Diz o apóstolo, que daremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos ligados a Deus, se eu estou ligado a Deus, quem é que me poderá vencer? Exatamente. Podem vir as coisas acontecer, mas a minha fé vai-me ajudar a ultrapassar. Vai sempre levar-me para ultrapassar. Aquele que nem mesmo... Reparem, depois diz, reparem neste Deus que vos quer salvar. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se nos deu já o máximo, como é que ele não nos dá também todas as outras coisas? É por isso que a Bíblia diz que nós podemos pedir tudo o que quisermos, que Deus ouve e Deus quer responder. Eu tenho de ler o versículo 33 também, parece que não está ali, mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará? Queremos palavras melhores que estas? Vamos continuar com o versículo 37. Diz, o apóstolo Paulo depois fala de tribulações que nós podemos sofrer, mas ele diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos de ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos de ler as epístolas de Paulo. Nós precisamos de entender a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Porque é uma mensagem sempre de segurança, de encorajamento, de vitória. E nós precisamos tanto dessa vitória. Quantas vezes nós nos sentimos derrotados por isto e por aquilo? Por às vezes situações que não merecem sequer a nossa atenção e nós nos sentimos derrotados. Nós precisamos de ler a Sagrada Escritura, de ler o capítulo 8. Leiam-no todo. Eu li só um pouco dele. Leiam o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos e nós precisamos de ler toda a Bíblia. As Epístolas de Paulo são alguma coisa de extraordinário para lermos. E nós devemos estar apegados a Deus de tal maneira. Esta é a melhor maneira de estar apegado a Deus, é ler a Bíblia. Ler a Sagrada Escritura, para que nós possamos resistir às potestades do mal. Estão à nossa volta. Eles podem tentar-nos. Está limitado o seu poder de quanto nos podem tentar, mas eles podem tentar-nos. E muitas vezes nós estamos fracos e podemos facilmente cair. Mas se nós estivermos ligados a Deus, nós temos a força. Miguel virá em nosso socorro. Nós temos a força suficiente para vencer. Eu gostava só de terminar a nossa lição desta semana, estes apontamentos desta semana, com um texto que eu encontrei aqui neste livro do professor Jacques Ducan, e no final do seu comentário ao capítulo 10, ele diz-nos assim: os autores do Novo Testamento identificam esse ser, portanto, que foi descrito lá, na visão que Daniel teve, o sacerdote com os olhos flamejantes, o Filho do Homem, com Jesus Cristo, o juiz glorioso, que vem sobre as nuvens, e o sumo sacerdote, que oficia no templo celestial. Os antigos rabinos seguiram uma linha similar de pensamento e viram Miguel como o esperado Messias e o sumo sacerdote que oficia na Sião celestial. Este mesmo Miguel, que é aquele que nos ajuda a vencer nos momentos de tentação, que nos ajuda a vencer nesta promessa fantástica que vem no capítulo 8 de Romanos, em que Deus continua ao nosso lado, dá-nos a força para vencer. Quando nós olhamos
pela maneira como Daniel venceu. Quando nós olhamos para a história de Daniel, o tempo que Daniel viveu, desde que com 18 ou 19 anos saiu da sua terra exilado, viveu no reino de Babilónia, viveu no reino da Média, depois viveu no reino da Pérsia, servindo. Só um homem que teve constantemente esta ligação com Deus pôde vencer as tentações da carne, as tentações da comida, como nós vimos logo no início, pôde vencer os momentos as dificuldades que enfrentou, a inveja das outras pessoas e tudo isso. E conseguiu manter-se fiel a Deus. E quando nós olhamos para as orações constantes que nós encontramos em cada capítulo, porque Daniel resolvia tudo através da oração. Joelhos. Tudo através da oração. E tu podes fazer a mesma coisa. Nós podemos vencer em todos os momentos na oração. E se nós mantivermos esta ligação com Deus, de certeza absoluta que teremos constantemente os anjos de Deus ao nosso redor, teremos Gabriel, teremos Miguel, teremos milhões e milhões de anjos para nos defender e para nos ajudar. E acima de tudo, temos o próprio Deus interessado em responder-nos imediatamente cada vez que nós precisarmos. É verdade. Que Deus nos possa ajudar a compreender tudo isto e a viver tudo isto no nosso dia a dia. Amém.